Iniciamos então, meus amados, o nosso segundo encontro santo. O segundo encontro, onde a gente vai iniciar uma jornada muito diferente. Alguns já iniciaram há algum tempo, mas eu vou dizer que um curso em milagres, essa ferramenta, ela dá uma acelerada no processo. Ela aprofunda muito e ela vai direto ao ponto. Ela vai direto ao ponto que é a nossa mente, né? É onde tudo habita. Jesus nos ensina que o corpo, a gente acha que o corpo ele tem uma autonomia, né? Que o corpo, dentro da nossa percepção aqui, a gente acha que o corpo ele tem autonomia, ele sente as coisas por si só e que ele nos comanda. Mas ele fala que não, todo comando parte da mente. Tudo eu escolhi lá na mente, em algum ponto que agora eu desconheço, mas que eu escolhi. Eu escolhi lá e eu estou vivendo aqui. E a gente precisa ir nesse ponto de escolha que a gente está desconhecendo, para parar de criar um monte de coisa que a gente não precisa estar criando, para parar de repetir um monte de padrão que a gente não precisa estar repetindo. Então, é fantástico isso. Eu vou falar um pouquinho da ferramenta de um curso em milagres, mas antes, deixa eu só dar um oi para dona Cláudia. E aí, Olá, Cláudia, Clau. a nossa gaúcha, Será que é filha Claudinha, única aqui? Ah, por enquanto você é a filha única. A gente tem a Pati, né, que é de São paulista, Paulo. né, é outro nível também. Aí temos uma gaúcha e o restante é manezinho e tem uma uruçangue, a Glau é uruçanguense, daqui a pouco vai estar entrando, mas o resto é tudo manezinho, é da região aqui. Eu É, também sou gaúcho, sou natural. ah, tu é natural do Rio Grande do Sul, viu, Claudinha, viu? Então tu não tá sozinha, não. Minha linda, como é que estão os estudos do curso? Me conta. Ótimo. A Ótimo, muito bom. Claudinha é uma pessoa que pode testemunhar um pouco o que a ferramenta vem fazendo, né, e transformando, É, e pode dizer o que que é um caminho com o curso, o que que é fazer o curso de um curso em milagres, né? O que que aonde está te levando, né? é, Então, compartilha com a é, gente. as expectativas eram grandes primeiro, quando eu comecei os primeiros, acho que 60 dias ou 90 dias lá no início, eu queria consertar o mundo exterior, aqui tudo fora. Era uma batalha, uma batalha, uma batalha. Até a ficha começar a cair, até eu comecei a ler mais, fazer os exercícios, coisa e tal, até eu ver que aqui fora não tem que consertar nada, que eu não sou fazedor de nada. Então é tudo lá na minha mente. É tudo aqui dentro que eu tenho que Se fazer. arrumar. Então hoje os problemas acontecem e bastante. Eu entrei atrasada por causa de problemas e e aí eu fico, eu sempre me lembro assim, eu sempre, não, mas é dentro que eu tenho que, não é aqui fora, eu não sou fazedor de nada. Então Uhum. é um caminho a percorrer, eu tô É lá isso no aí. exercício hoje 296, a minha lição hoje, e já estou preparada depois para começar de novo. É porque tu vai galgando passos, tá, gente? Eu vou falar para vocês. A gente nunca é o mesmo em nenhum momento, tá? Nossa mente, ela sempre está em outro ponto. Então, não adianta você, por exemplo, eu leio o livro Um Curso em Milagres há 12 anos, e cada vez que eu pego uma página para mim ler, é como se fosse a primeira vez, porque eu pego uma camada muito mais profunda do que eu peguei no tempo que eu li. Então, é sempre como se fosse a primeira vez, porque a gente não tem ideia do quanto a nossa mente pode expandir em termos de entendimento. Você vai perceber esses passos com você, tá? E obrigada, Clau, por compartilhar com a gente um pouquinho, tá? Eu vou falar um pouco hoje, gente, da ferramenta, tá? Eu vou tirar um tempinho para a gente estar falando sobre um curso em milagres. Um curso em milagres, ele é um curso. Jesus veio aqui propor um curso que pode ser feito em 2 anos.
tá? Ele é composto de 3 partes. Tem o livro-texto, que são 31 capítulos, 31 ou 32 capítulos. Boa noite, Glau. Boa noite, Linda. Então, ele é composto pelo livro-texto. Eu tô aqui com o meu, tá, gente? Só que eu vou botar foto, eu compartilhei em PDF ali no grupo, para quem não tem o livro físico. Então, pode ir acompanhando. Eu vou falar cada capítulo que a gente vai estudar durante a semana. Quem quiser ler, pode ler. Porque, assim, a gente vai trazer os assuntos e o curso ele vai ser sempre a nossa base, né? Vai ser sempre a fonte de onde a gente vai trazer o que a gente vai falar aqui. Então, eu vou sugerir para vocês o capítulo e alguns subcapítulos para vocês lerem, né? Se vocês tiver o tempo para ler, a disponibilidade, para vocês irem se familiarizando com a abordagem deste curso. Então, assim, ele é composto pelo texto, que é o que a gente vai fazer esse ano, vai estudar o livro-texto. Ele é composto pelos exercícios, que são depois 365 exercícios, tá? Então, são esses 2 anos que a gente vai estar alinhados com essa ferramenta para a nossa evolução. Depois dos 365 exercícios, a gente tem outra parte do curso que é o Manual de Professores e esclarecimentos de termo. Aí, há pouco tempo atrás, foi criado um anexo, vamos dizer assim, que é parte de oração e psicoterapia. Ele estende um pouquinho mais sobre esses 2 assuntos, tá? Mas aqui no nosso grupo a gente vai focar no texto e nos exercícios, que já é um mundo novo se apresentando para nós. É literalmente um mundo novo, é um novo horizonte se apresentando para nós dentro desse espaço. E vocês vão entender o porquê. Então, o curso é um curso, ele tem um sistema, ele foi projetado, planejado, organizado para treinar a nossa mente para essa nova forma de pensar, tá? Ele foi criado na década de 60. Da onde que surgiu um curso em milagres? Para quem não conhece, eu sei que tem gente que já conhece aqui, mas eu vou falar para quem é novo. O curso em milagres ele foi criado pelo Departamento de Psicologia Médica da Universidade de Columbia, em Nova York. Foi criado por uma psicóloga e um amigo, né? Um amigo dela, parceiro, psicólogo, médico também, era o departamento médico de psicologia da universidade. Então, eles tinham reuniões, né? Então, foi num meio acadêmico, um meio onde as pessoas são ateístas em suas crenças. É um nível egóico, altamente egóico, né? Eu sei porque o meu esposo também está na... Todo meio é um meio egóico, né? O meio empresarial é um meio egóico, aqui na Terra a gente tem... E o meio acadêmico também é, com as publicações, com quem é o pai da criança, quem é o autor de tal invenção. A Glau também sabe, também sabe um pouco é, desse mundo. Então, ali, eles tinham reuniões muito conflituosas, sempre com briga, com raiva, discórdia. E aí chegou um dia que o Bill, então, o nome do companheiro é Bill, e o nome da psicóloga que psicografou o livro é a Ellen. Um dia eles saíram de uma reunião altamente conflituosa, e a Ellen, o Bill, falou assim: não, tem que ter uma outra forma de viver, de lidar com as coisas. Tem que haver, não pode ser assim. Ele estava muito frustrado e triste com a forma como eles trabalhavam naquele departamento, com a forma que eles interagiam uns com os outros, com a forma como eles se tratavam. E ali, dentro daquela abertura, a Ellen falou para ele: sim, deve ter sim. E a gente tem que descobrir uma forma de melhorar isso. Quando deu abertura para isso, quando eles deram esse sinal para o universo que eles estavam com um pouquinho de boa vontade de fazer algo diferente para melhorar, uma série aí, até eu li um livro já a respeito disso, mas eu não vou contar tantos detalhes, mas tem documentários, tá, a respeito de como, se quem tiver um pouco mais de curiosidade para saber, tem documentários e tem uma parte aqui do início de um curso em milagres, que é como veio a existir, ó, aqui no prefácio. Quem quiser ler o prefácio vai estar ali no PDF, tá? Então, o prefácio tem como veio a existir, que ela conta ela.
Aí tá o relato dela de como veio a existir. O que é o curso e fala depois o que diz. O que diz já é Jesus nos explicando. A parte que fala o que é e como veio a existir é a Ellen contando, né? Então, eu assisti eu li o livro que conta, ela teve, depois disso, uns 3 meses de episódios, de sonhos, que foram conectando ela a algo, vamos dizer, sobrenatural, né? A uma força que não vinha desse mundo. E ela começou a receber, depois de um tempo, depois desses 3 meses de eventos inesperados aí, ela começou a receber o que ela relata na forma de ditado interno. O curso em milagres. Então, a primeira frase que falou é assim: este é um curso em milagres. Foi a primeira forma que ela escutou e ela começou a escutar essa voz que ela chama. E ela ia anotando e o Bill ia ajudando ela depois, e naquela época era em máquina de... Esqueci como é que é o nome daquelas máquinas, né? De escrever assim. E aí eles ficaram durante 7 anos trabalhando para formar o curso, recebendo os ditados, e aí depois eles organizaram e setorizaram. Então foi um empreendimento em colaboração por 7 anos. E o curso, ele não é o único caminho que nos leva de volta a Deus. Ele não se intitula dessa forma, mas ele é um dos caminhos. E eu tenho certeza que você vai compreender se ele é o seu ao longo desse curso, porque vai fazer sentido, né? Vai fazer muito sentido a abordagem que ele traz, porque é uma abordagem muito limpa, né? Eu sou católica, criada em uma família católica, sempre frequentei a igreja católica, e quando o curso veio a mim, para mim foi fácil, eu vou dizer assim, a linguagem, porque ele usa a linguagem do Filho de Deus, né? A gente também usa isso dentro da Igreja Católica e fala do Espírito Santo como professor interno, como guia, né? Mas ele pouco fala do nome dele, ele pouco dá nome aos bois, vamos falar como português correto, sabe? Ele não quer limitar a nada. Então, existe, sim, o teu professor interno que ele te conecta, que ele fala o teu guia, o teu professor, e às vezes também fala o Espírito Santo, e fala sobre o Filho de Deus, né? Então, e a partir dali ele só vai entrar na tua mente. Então, ele é um passo muito além, ele é um aprofundamento gigante, enorme, ah, dentro do mundo interior. Então, o que eu escutava, né, quando eu ia a uma missa, o evangelho, a interpretação, que a gente deve isso, a gente interpretava as passagens da Bíblia, ok, ótimo, mas quando eu ia para a minha experiência, eu me deparava com as minhas limitações. O que eu conseguia enxergar era eu não conseguindo fazer muita coisa e à mercê das minhas emoções. Porque o ser humano é muito isso, ele fica muito à mercê das emoções. E, e parece que tu não consegue sair muito daquilo ali. Parece que o que Jesus nos mostra ali é um grande sacrifício, e é impossível para nós. E um curso em milagres, o maravilhoso de tudo foi que o tempo inteiro Jesus está falando assim: escuta, o que eu mostrei é o que tem em você. É o Espírito Santo que vai te levar a reconhecer. Tu tens todas as ferramentas para desenvolver uma mente sã, uma mente pacífica, uma mente criadora, uma mente íntegra, né? Uma mente poderosa, porque a tua mente tem muito poder e você não sabe, você está aí usando ela, criando um monte de coisa ruim para a sua vida. Então, ele trouxe autorresponsabilidade para a minha caminhada. Enquanto eu achava antes, né, quando eu estava em uma parte do processo do caminhar, ainda muito distraída e inconsciente, eu achava o seguinte: eu vou fazer o que eu posso aqui e na hora, vamos ver se eu fui boazinha ou não, né? Vamos ver para onde eu vou, né? Tomara que Deus não tenha visto algumas coisas, né? Porque daí a gente tem medo, né? Tem medo desse julgamento. E
E o curso veio trazendo uma clareza com relação a isso, onde não existe esse julgamento, onde eu preciso, sim, me apropriar do meu poder, me apropriar da minha identidade como filho de Deus, né? É um problema de identidade que eu tenho. E eu preciso curar minha mente e trabalhar a minha mente com o Espírito Santo para que isso aconteça. Então, ele me trouxe autorresponsabilidade. A partir daí, tudo mudou, né? Que é o que o curso traz. É o que a Cláudia disse no início. Você não muda nada aqui fora. A gente está querendo o tempo todo atuar aqui fora na experiência. Você não muda nada aqui fora. Você muda tudo aí dentro. É tudo a forma como você pensa. Então, aqui eu vou trazer um curso onde você vai aprender a pensar com o Espírito Santo. Você vai aprender a pensar novamente. Então, indo lá, agora, depois de falar um pouquinho de como o curso foi criado, eu quero ir lá na parte do prefácio, onde fala o que diz, onde eu vou pegar algumas partezinhas e a gente vai elaborar aqui hoje, para a gente entender o direcionamento que a gente vai ter, né? Quão maravilhoso é isso. Mas Jesus, ele fala que a gente vai começar uma jornada de desaprendizado, tá, gente? Se preparem. Se preparem para desaprender muita coisa, porque a gente tem dado vida, colocado energia em muitas formas de pensar e enxergar as coisas que nos foi trazida pelo mundo e a gente embarcou, né? Porque tu tá aqui, tu vai com a massa. Tu vai na forma como a massa pensa, tu vai na forma como a massa age, tu vai na forma. Tu entra aqui, a coisa já está acontecendo. A partir do momento que você nasceu aqui, o teu ego vai. É o teu ego, tu vai ter que colocar o teu ego. O teu ego é o quê? É uma identidade falsa que você vai ter que idealizar aqui para se encaixar. Você vai ter que se encaixar, você vai querer o tempo inteiro ser aceito, se encaixar em algum lugar, ser validado de alguma forma. Por quê? Porque a tua mente, ela se enxerga dessa forma. Ela se vê desconectada. Nós temos uma mente totalmente desconectada de Deus e do conhecimento. E a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso. E vai começar a discernir que mente é essa? Como assim? Né? Como assim eu não sou quem eu penso que eu sou? Né? Como assim essa voz na minha cabeça, eu pensando não é eu? Como assim? É muito difícil para mim, é muito diferente, mas você vai ser ajudado. Você vai ser ajudado a discernir as tuas falas falsas, os teus sensos falsos de identificação e o que é verdadeiro. Porque se tem uma coisa que você pode ter certeza é a nossa verdade. É quem nós somos. E Deus tem a certeza do que ele criou em cada um de nós. Deus tem a certeza do que cada rostinho desse, do que cada mente que está aqui nessa tela pode criar quando conectado a ele. Cada um do seu jeito único e maravilhoso. Porém, a gente só encontra isso quando a gente se conecta a essa fonte novamente. Aonde a gente ama livremente, a gente expressa a nossa essência livremente, sem os impedimentos da mente. Porque se a gente prestar atenção no que a nossa mente fala diariamente, e é uma coisa que a gente vai começar a prestar mais atenção, a gente vai perceber quão boicotadora é a nossa mente o tempo inteiro, julgando, se defendendo. Ela tem o tempo inteiro uma artimanha, uma manipulação para fazer as coisas do jeitinho dela, porque ela está ali perdida, na verdade. Ela está perdida defendendo coisas que ela nem sabe. Isso é a nossa voz, tá? É nós. E a gente vai começar a reconhecer. Então, eu vou ler algumas partezinhas, só para a gente ter um pouquinho do caminho que a gente vai fazer. Jesus começa assim, ó, aqui no que diz.
tá? E no Curso em Milagres, ele fala assim: nada real pode ser ameaçado, nada irreal existe, e nisso está a paz de Deus. Filosófico, né? Nada real pode ser ameaçado, nada irreal existe, nisso está a paz de Deus. Então, a gente vai trabalhar frase por frase aqui um pouquinho, tá? Nada real pode ser ameaçado. Jesus vai nos ensinar aqui que o seguinte: só o que Deus criou é real. Só o que Deus criou. Só o que Deus criou é real. Existe na eternidade. E Ele nos criou como filhos. A gente não é filho somente do nosso pai terreno, né, dos nossos pais. A gente tem um Criador que criou a nós todos como irmãos, a gente sabe disso. Então, Ele criou a nós. E, e o que é para nós, então Ele nos conhece em verdade, em essência. Deus sabe exatamente o que a Camila, o que Ele fez da Camila, o que Ele criou da Camila. Ele sabe exatamente o que faz ela feliz, o que ela precisa, o que deve chegar a ela, o que vai ser canalizado através dela, o que vai ser passado por ela e o que deve chegar a ela. Então, nada real pode ser ameaçado. Deus preserva a minha essência, que é a minha verdade, é a minha essência, né? É a minha mente que pensa com Ele, é a minha essência sendo expressada pela minha mente. Então, Deus reserva isso para mim intacto. A minha mente pode estar toda bagunçada hoje, tá? Poxa, eu tô super preocupada porque aquilo não deu certo, porque, meu Deus do céu, o que que vai acontecer agora? Eu acho que eu vou. Não, isso não vai ser legal para mim, isso vai me prejudicar. Enfim, a minha mente está aqui num barulho total. Eu tô aqui hoje num dia difícil, porque eu acho que está me faltando muita coisa. Eu acho que não está legal isso, eu acho que isso não vai dar bom. Eu acho que aquela pessoa está fazendo assim, aquela pessoa no trabalho está me prejudicando. Eu tô aqui. Mas em verdade, o que é de Deus para mim, o que é verdade em mim está protegido, independente do quanto a minha mente desconectada está aqui trazendo um monte de coisas que não existe. Em verdade não existe. Existe para mim, que estou acreditando. Existe para mim, que estou validando uma forma de pensar, uma forma de enxergar. Eu estou interpretando aquela situação desse jeito, então para mim aquilo é muito real. Mas em verdade não existe. Nada irreal existe. E por que que não existe? Porque assim, ó, a partir do momento que eu paro de acreditar, que eu curei a forma de ver, aquilo se dissipa. O que é verdade, o que é verdadeiro e o que vem de Deus para mim e através de mim é eterno. Não se dissipa com nada, nada muda. Não tem nada que ninguém faça que vai interromper o que Deus tem para mim. Nada. E nada que sai de mim, que vem dele, se perde. Então, eu sei que é um pouco complexo de início, mas é só para vocês entenderem um pouquinho do que ele quer dizer quando nada real pode ser ameaçado, porque ele vai falar muitas vezes aqui no curso que a gente é invulnerável, em verdade, que a gente tem muito poder, que a gente é invulnerável. Só que no fundo, a gente não se sente assim. A gente se sente super ameaçado, super vulnerável. A gente se sente super necessitado, dependente muitas vezes de coisas externas. Então ele fala que nada irreal existe. É o seguinte, é que a minha mente desconectada, minha mente ego, que é como ele vai chamar aqui, ela vai entrar em um monte de histórias que são ilusórias. E elas não existem porque a partir do momento que eu falo assim, opa, será Espírito Santo, que é o que ele vai nos ensinar? Será que eu estou vendo certo isso? Me mostra. Me mostra uma outra forma de ver essa situação que está me deixando assim, aflita, que está me deixando insegura, eu estou com medo.
Me mostra essa situação. A partir do momento que você se abre para a visão, ele vai curar aquela tua percepção, ele vai curar aquela tua forma de ver, ele vai curar uma parte da tua mente que pensava errado. E você vai ver que aquilo vai se dissipar, que aquilo parece que nunca existiu. Aquela situação que antes te feria muito, parece que agora chega e parece que isso nunca te feriu. Então ele fala que isso é uma ilusão, por quê? Porque ela se dissipa. Quando eu paro, quando eu paro de fomentar. Quando eu vou para minha mente descobrir a causa, o porquê que eu tô assim. Então as minhas emoções, que é os sinalizadores do corpo, elas vão ficar cada vez mais evidentes para mim agora nessa jornada, porque Jesus vai nos explicar que a emoção negativa, ela é trazida por essa desconexão mental que temos, por uma forma de pensar equivocada que temos a respeito daquilo. E aquilo vai ter que ser visto, você vai ter que entrar na sua mente. É maravilhoso, porque você não vai mais poder justificar, poxa, eu tô puto da cara porque o fulano é chato pra caramba. Você não vai poder mais justificar. Você não vai. Você não vai mais passar batido. Ah, essa minha sogra não dá. A sogra vai começar a ser uma grande aliada. Uma grande aliada em te mostrar o que tem dentro desta cabecinha que precisa ser trabalhado com o Espírito Santo. Lu! Tô vendo a Lu! Eu não tinha visto que agora eu mexi a tela, eu tava te esperando, Lu! Bem-vinda, amada! Ai, ele te quer aqui. Eu quero te ouvir. Aperta no microfone que eu não tô te ouvindo. Oi, boa noite. Tudo bem, Boa linda? noite, linda. Tava te esperando. Eu Ai, sei que. não Olha, entrei antes que olha. eu estava numa reunião. Meu Tudo Deus do céu, tem que acabar essa certo. reunião aqui para eu poder entrar. Tudo certo, Lu. Lu, muito bem-vinda. Eu sei o quanto você é Obrigada, bem-vinda aqui. Eu sei o quanto ele te quer obrigada, aqui. Eu sei. obrigada. A Lu, só para vocês entenderem, tá? Eu fiz há 2 anos, Lu, um sorteio do livro do Curso em Milagres. Um ano, Um ano, ano passado. tá? Eu fiz um sorteio de um livro de um Curso em Milagres. E a Lu ganhou. A Lu ganhou o livro e eu entrei em oração antes, né? Obviamente, eu coloquei todas as intenções para trazer para ele dizer quem é a pessoa que você quer que esse livro chegue. E foi a Lu. E antes disso, eu fui num encontro que a Aline promoveu, a nossa Crespa linda aqui, Uhum. e lá naquele encontro muito maravilhoso, também que a Cris estava, né, Cris? A Aline fez sorteios, né, de brindes, e a Lu, que é coach, tinha sorteado uma sessão com ela, né? 2 ou 3 sessões, né, Lu? Duas. 2 sessões. E adivinha quem ganhou a sessão? Euzinha. Ai, Lu, que legal. Então, Deus tem os seus meios. ele tem os meios, ele une os propósitos, como a gente diz, né? Nada é por É, acaso e nada acontece, nenhuma conversa é aleatória, nenhum encontro, e a gente vai começar a entender, gente, o quão maravilhoso é isso, é o seguinte, não existe um momento da tua experiência que é ao acaso. Não existe um momento da tua experiência que é ao acaso. Não existe exatamente. um momento. Então, sabe aquela coisa de a gente acordar assim, ai, para que eu acordei hoje, hein? Ai, não, qual é o propósito disso tudo, Senhor? Cansada de correr atrás da máquina mais um dia. Sabe, aquele vazio que dá assim, será que eu estou fazendo certo? Será que está acontecendo da... Nunca mais, porque vocês vão começar a perceber o agir na experiência. O Espírito Santo, ele vai entrar muito, ele entra, né? O universo, ele está na tua experiência 24 horas por dia, Uhum. te levando lições, trabalhando com a tua mente, querendo que você aprenda, querendo que você dê. São grandes oportunidades. Então,
Para mim foi maravilhoso acordar e saber assim, o que que vai vir hoje, Espírito Santo? Bora! Teve épocas que eu falei, vai de leve hoje, por favor, porque ele vai ter que te mostrar os medos, né? Uma parte da caminhada, você vai ter que olhar para os teus pensamentos todos errados ali. E, e você vai ter que olhar. E o que que o Espírito Santo tem? O que que o nosso professor interno tem? O que Deus tem? O universo, o cosmos tem? A nossa experiência. Tu não precisa ir para o Himalaia. Tu não precisa se... Não, é no teu dia a dia. É com os irmãos que ele te deu. É com a tua família. É com os teus colegas de trabalho. É com todos eles. Aquele que você... Ai, meu Deus, ui, não quero nem ver, não quero chegar perto. Não, 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 não. É aquele mesmo. É aquele mesmo que você tem que abraçar, abençoado. Tu veio me mostrar muita coisa, porque é aquele que mexe com a gente, é aquele que desperta a raiva, é aquele que desperta a nossa indiferença, que a gente vai ter que olhar. Então, não tem como não olhar para dentro e não tem como tu não ir na fonte do teu poder. Não tem. Então, nada irreal existe. Significa, Jesus quer dizer assim, irmão, tanta coisa que você pensa, tanta preocupação dentro de você, tanto medo, tanto senso de desamparo. Sabia que é tudo ilusório? A partir do momento que eu te mostrar como você deve pensar sobre as coisas, isso vai tudo sumir. Isso vai tudo sumir. Deixa eu trazer o teu foco para a tua verdade, porque agora tu tá perdidinho aí nas tuas histórias. Mas deixa eu trazer o teu foco para a tua verdade, que você vai ver aonde você vai chegar. Você vai ver. E aqui nos livros, no estudo do livro-texto, a gente vai ter muita base, tá, gente? Muita base. Agora, o treinamento ele vai acontecer nos exercícios diários, porque neurocientificamente falando agora, o nosso cérebro precisa de repetições. Eu acho que eu comentei isso semana passada. E eu vou falar mais uma vez. A gente precisa rever, rever e rever. Para a gente mudar a frequência, mudar a vibração, estipular uma nova forma de pensar. O aprendizado ele é uma repetição. A gente vê isso na escola, que a gente tem que, né? Só que é muito mais que uma memorização. Memorizar é a primeira parte, né? Porque tem partes, o que que a gente vê? Tem gente que sabe a Bíblia decora e salteado, todos os versículos. Memorizar é uma parte. Agora, integrar requer um outro movimento da tua mente, tá? Porque memorizar não vai fazer você ser. O que vai fazer você ser é você expressar, começar a exercitar. E para você exercitar, você tem que treinar. E Jesus sabe exatamente o que fazer. Vai ser um outro passo que a gente vai dar, tá bom? Vai ser maravilhoso. Então, primeiro eu quero que vocês não desanimem aqui. Em que sentido? Poxa, eu entendi aquela aula, foi maravilhoso, porque às vezes eu recebi as mensagens assim, poxa, Cá, eu entendo tudo, eu sei que eu estou fazendo errado, mas quando eu vi, eu já fiz. Porque a gente obedece um comando, gente, a gente obedece um condicionamento. Tá tudo aqui já, os circuitos todos estabelecidos dessa forma velha que a gente pensa sobre as coisas, sobre o dinheiro, sobre o que é ter um parceiro ou uma parceira, né? Sobre, enfim, sobre tudo. Como a gente enxerga o trabalho, o servir, como a gente enxerga o papel de mãe, de pai, de filho, os papéis. A gente já tem meio estipulado isso muito, né? Então, quando a gente vai fazer uma reversão, porque o Espírito Santo reverte o nosso sistema de pensamento mesmo, ele quer, assim, você vai ter que desaprender para reaprender, porque o meu modo de pensar é inverso ao do mundo. Então, tudo que você tem muita certeza, não, isso aqui não, não pode. Quantas perguntas minhas para o Espírito Santo? Ah, não, Espírito Santo, olha o que ele fez comigo. Da onde que isso é bom? Quantas brigas eu tive com ele assim? Ah, não, eu que estou errada aqui, é a minha mente, né? Porque a gente tem um processo de aceitar
que está dentro de nós. Aí eu falo, ah, não, né? Aí voltava o negócio, eu falei, tá bom, deixa eu ir então para ver o que eu estou pensando aqui. E a batata? E aqui ele fala que tudo já nos foi dado, gente. Tudo já nos foi dado. Tudo. A gente não acessa. Nosso problema é acesso. Aí a gente reclama tanto e pede tanto, né? Ai, Deus, me dá isso, Senhor. Ai, Senhor, me dá isso. Então, a nossa oração vai ter que começar a mudar. Vai ter que ser, Senhor, me ajuda a enxergar isso. Me ajuda a acessar o jeito que você tem para mim acessar. Me ajuda a perceber isso da forma como você percebe. Porque tudo já foi dado. Até o próprio professor interno. Até a própria sabedoria. Nós temos a nossa mente. Vamos fazer um desenho aqui, tá? Essa é a nossa mente. Só para a gente tentar esclarecer um pouquinho. Então, a gente tem uma mente aqui conectada a Deus, tá? Essa é a nossa mente crística, é a nossa mente que pensa os pensamentos com Deus. Essa mente, ela é segura do que ela sabe que ela tem tudo, que ela é amada, que ela é protegida, que ela é segura. Essa mente aqui, serena, ela sabe, ela tem o curso certo, o equilíbrio, o curso de tudo com Deus. Ela não pensa a parte de Deus. O que sai dessa mente aqui, ó, é só amor. É amor, é amor, é amor. E aí, a gente tem essa mente aqui também. Se estamos aqui, temos essa mente aqui também. Essa aqui é a louca. Essa é a louca. Essa aqui, ela desconectou. Ela não tá aqui, ó. Ela não tá junta. Ela tá desconectada. Então, ela pensa que ela é o que ela não é. Ela cria um monte de formas de pensar. Ela cria um monte de formas de interpretar. Ela acredita em escassez. Ela acredita em morte. Ela acredita em perda. Ela acredita em vingança. Ela acredita em vitimismo. Ela acredita em traição. Ela acredita em um monte de coisa que é o que Deus fala aqui, né? Que Jesus fala aqui. Irreal. E ela fala tanto com a gente. A voz dela é tão alta aqui dentro. A voz dela é muito alta. E aí, a gente tem o nosso professor interno, que ele mora nessa junção aqui, ó. Ó, aí a gente tem o Espírito Santo, que faz a tradução daqui para cá. E a gente, por muito tempo, a gente vai ter que levar as coisas que a gente escuta dessa mente aqui para o Espírito Santo curar e nos mostrar como essa mente aqui pensa. Eu sei que esse exemplo aqui tá meio... mas é só para a gente tentar fotografar um pouquinho do que acontece dentro de nós. Então, o Espírito Santo está aqui traduzindo e corrigindo tudo o que eu escuto dessa mente e começa a contestar e falar assim: peraí, eu estou aqui me contando isso. É isso, Espírito Santo. Aí o Espírito Santo vem aqui e te traz pensamentos daqui, que são os pensamentos alinhados, que são os pensamentos que te falam da tua verdade, que são os pensamentos que vão te trazer a paz, que são os pensamentos que vão te trazer a segurança, a sensação de conexão, de amor que mora em você. Que mora em você. É tudo dentro de você. É tudo sobre você. É tudo sobre como você, qual é a mente que você escuta, qual é o comando que você está escutando. E você vai identificar agora esse comando. Uma parte do processo é identificar esse comando aqui, que o curso chama de ego, tá? Essa mente, ele denomina mente-ego. Mas a gente pode escutar como eu inferior também, né? Na Bíblia, Jesus fala o filho de Deus ou o filho do homem. O filho do homem é aquele que opera, né? É o corpo que opera nessa mente. O filho de Deus é aquele que opera da mente crística. Essa mente, ela te dá a visão espiritual. Tu não perde a tua essência, porque é a tua verdade. Essa mente aqui, ela desconhece a essência, ela só conhece o corpo e o que o corpo quer. Ela está totalmente ligada ao teu corpício e assim, é os olhos do corpo, é o que o ouvido escutou, o que o teu olho viu e o meu julgamento com relação a isso. Ela perde de vista totalmente o espiritual, a essência, que é o que
É a nossa verdade. Imagina uma mente que opera sem conhecer o que é a sua verdade. É o nosso ego. Então, eu não sou somente esse corpo. Eu não preciso estar aqui todos os dias na minha vida, trabalhar, ou me preocupar em preservar esse corpo, porque se eu pegar essa perspectiva da vida, eu estou pegando a perspectiva do que morre, do que não é, do que morre, do que fica, do que não é, do que não vai. Então, há algum tempo eu falei, eu não quero mais essa perspectiva. Ok, o meu corpo ele tem que ter saúde para não atrapalhar onde a minha mente quer ir. Ok, a saúde. Vou fazer o que eu posso para minha saúde, mas o tempo inteiro, o que que ele vai comer, onde é que ele vai passear, onde é que eu vou entreter, o que que eu vou comprar para ele, onde é que eu vou enfeitar, onde é que eu vou, né? Aquela perspectiva. E aí eu tenho que correr atrás do dinheiro, porque eu tenho que dar, eu tenho que, caramba. Deus colocou a gente aqui para um outro propósito. A vida tem um outro sentido que a gente que a gente perdeu. A gente perdeu. A gente perdeu. E por isso que a gente está doente. A gente está doente. O ego, a mente ego, ela vai adoecer. A depressão, a tristeza, a ansiedade, os impulsos, as compulsões, né? A gente vai, ela é inevitável. Por quê? Porque tu esqueceu a tua perspectiva verdadeira. Hoje o exercício de número 50 que eu estou fazendo do curso falava, né? O amor de Deus é o meu sustento. O amor de Deus é o meu sustento e nada mais. E a nossa mente, ela esqueceu totalmente o que é o amor de Deus. A gente não sabe mais amar. A gente está tão perdida nas nossas correrias, das nossas ilusões, que a gente bota o nosso sustento, assim, o nosso senso de valia em um monte de coisa, em prestígio, em dinheiro, reconhecimento, em pílulas, em remédios, em vitaminas, a gente bota a nossa fé em um monte de coisa que não é o que nos deixa feliz. Aí a gente se espanta que chega no fim do dia, às vezes a gente está super deprimido, exauridos, tristes. Ainda tem um vazio. Por mais que a gente faz, corra, 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 ainda tem um vazio. O amor de Deus é o meu sustento. Enquanto eu não me conectar com essa fonte interior, eu não vou estar me sentindo pleno e feliz e alegre. Queridos, algum comentário? Alguma colaboração? Algum insight que veio? Aqui a gente, por favor, tá? Quero. Ah, eu, eu queria Sim. falar da minha experiência que quando eu comecei antes de falar com o Espírito Santo, eu lembrava da voz da Camila explicando explicando que a gente tem que aquela pessoa que a gente tá com problema, né? A sogra, a vizinha, que é aquela pessoa que e realmente é ali que a gente vai aprender. Então eu lembrava, criatura, é tu mesmo que eu vou aprender. E aí a parte principal é frear a minha mente que tá com todos aquela ladainha, tem que parar e frear e Isso. entregar. Esse é o passo. Porque eu ficava naquela ladainha contando, tá, olha aqui, ó, Espírito Santo, isso, e ficava contando aquela ladainha, e não dava espaço para nada acontecer. Eu Claro. tenho que frear, parar. A ladainha, E as a histórias que ela ladainha tem conta. que parar. Porque ela E para ter ela o vai espaço. justificar. Primeiro de tudo, ela vai justificar, né? Ela Uhum. vai justificar o porquê que ela tá, atualmente vai justificar o porquê que ela tá com raiva. Ela vai justificar, poxa, que pessoa incoerente, chegou aqui. Tem Julgamento. um amigo meu assim, cá, preciso de um café contigo, amiga, preciso. Vamos tomar um café. Aí chegou lá, e ele, aconteceu de uma pessoa chegar, tava tudo tão bem, e chegou uma pessoa no meu trabalho, ele é assim, assim, assado, e não sei do que, eu, escutando, bem quietinho, deixando ele dar o desabafo, né? E aí, não, por que não, né? A pessoa com aquela arrogância já faz assim,
nananã, e eu já disse para ele, né? Nananã, e nanã, e ele ali, né? E eu falei, ô, Eguinho bonito, né? Ele adora justificar, e claro, e é isso que Jesus vai nos ensinar aqui, ele vai falar sobre a projeção. O ego nunca vai fazer com que você ache que é você, tá? É sempre o outro. Você sempre vai ver no outro. A projeção é isso, é eu olhar no outro. Então, o outro vai ser uma grande escola. É eu olhar no outro. E aí, depois do café, eu só fui falar, tá, deu? Parou? Deu? Tá, contou tudo. Então, agora o seguinte, do eu abraça que é teu. Qual é o teu exercício aí com o Espírito Santo? Vamos? O que que tu tem que olhar aí? O que que tu falou tudo de mim sobre ele? Aí, tá tudo dentro de ti. Vai nos teus pensamentos. O que que tu tá pensando com relação a esse irmão? Tu pensa isso dele? Pensamento de desamor. Pensamento a ser purificado. Tu estás pensando o quê? Que ele é? Tu estás julgando o teu irmão como? Ah, ele é isso? Vai lá. Entrega o teu pensamento. Pensamento de desamor. Sabia que você tá assim, nesse estado de nervo, por esses pensamentos de desamor? Que a mesma pessoa poderia chegar na tua vida e você ter pensamentos totalmente diferentes a respeito e estar aqui em plena alegria e paz falando, chegou mais um irmão, aonde eu posso, se você vê que ele parte do ego, aonde eu posso levar luz para o meu irmão, aonde eu posso, sabia? Você pode olhar isso de um outro ângulo. E aí ele começou a rir, a gente brincou, e ele assim, é isso mesmo, né, cara? Enfim, é e é isso, né? É esse processo que vai acontecer e muito, e é o processo para corajosos, porque tu sai de uma zona de conforto. Você sai de uma zona de muito conforto, onde é muito fácil ficar apontando o dedo. É porque é o conforto do ego. Eu posso justificar tudo daqui, sentado dessa cadeira. Todo mundo, todo mundo é errado. Ninguém, todo mundo tem os defeitos. Eu ficar aqui analisando o defeito das pessoas, o que cada um precisa melhorar. Meu Deus, conversa comigo 5 minutos que o ego já me fala 50 coisas de cada um. Não é assim? Tá com a pessoa, o ego tá ali. Oh, meu Deus, chato. Oh, meu Deus do céu, esse aí, não sei do que. Oh, então, você vai ter que fazer um caminho inverso, e isso vai exigir tua atenção, vai exigir uma disciplina, vai exigir uma bagagem, um, como é que eu quero, uma bagagem que eu digo é um abastecimento, né, do conhecimento para te ter base, para te saber a direção. Não, poxa, eu estou aqui projetando, é o que a Cláudia disse, eu já percebo, eu tenho que parar a ladainha. Quando a coisa acontece, tu vai naquele automático, daí tu vai reagindo, daqui a pouco tu para. Eu preciso entregar isso. Isso veio para me curar, né? E isso começa a virar um processo bem automático. Então, é um desaprender. E o Espírito Santo vai trazer e vai nos ensinar exatamente como fazer. Vocês não fiquem preocupados, porque, de novo, isso aqui é um curso e ele tem a metodologia certinha para pegar a tua mente e levar para um outro lugar. O curso nos promete uma mente em paz, sem ansiedades e preocupações. Vocês podem imaginar isso, meus irmãos? Hã? Uma mente em paz, sem preocupações, sem nenhuma ansiedade. É aquela mente aqui, aquela mente que conhece. Vai, Pati, por favor. É que você estava falando agora, eu estava pensando também, né, Camila, como que eu até hoje tento agir para identificar tudo isso, né? Então é no silenciar da minha mente, é Uhum, onde a pessoa começa a te atacar com o ego, né? E uhum, você começa a identificar aquilo, mas com o silêncio da tua mente. Então você observa, você não arma e julga e nada, né? Então, isso, assim, isso foi um isso, exercício muito importante para isso, mim. isso. O desaprender vai fazer isso de você. Você vai ser o observador. É, Você vai exato. parar a sua voz. Você vai começar a reconhecer, porque pode ser que agora tu não reconheça, tá, gente? Eu não sei. Porque teve um momento nos meus estudos que eu falei, ai meu Deus, eu tô falando aqui, mas eu sei que é o meu ego, mas tudo bem, daqui a pouco eu reconheço. Mas ficava confuso para mim.
mas depois foi ficando cada vez mais claro. Ele nunca vai te deixar em um estado de confusão. O Espírito Santo nunca te deixa no medo. Ele sempre tem um propósito para aquilo e você vai sempre caminhando, tá? É só você ter paciência com o processo. Não existe um momento, eu já falei isso aula passada, que ele não está trabalhando por você. Permita, permita e não se. E aqui a gente vai falar muito sobre culpa, tá? Não se culpar, tá? Primeiro de tudo que ele vai querer tirar de nós é a culpa, tá? Pelos erros. Ai, meu Deus, fiz errado. Aí a gente começa a se culpar, Espírito Santo, perdão. Tu me ensinou na aula passada, eu vim aqui, ó. Não tem, não, não. Ele já vai dizer assim: solta a culpa, que quem está se culpando é o ego. Eu não te culpei, eu já te perdoei. Eu quero que só tu me entregue os teus julgamentos aqui, para mim purificar. Então, quem está te culpando é o teu ego. Larga essa voz. Eu te perdoei, você é perdoado. Eu só quero tua mente de volta. Me entrega tua mente inteira para mim poder ser contigo, porque eu preciso de ti. Deus precisa de nós, porque ele se manifesta através de nós. Nós somos os seus filhos. Então, ele quer estender, ele quer trazer e a gente, pum, bloqueia. O medo, o medo entra. Ai, não posso, não vou, não vai. Ai, não dá. Ai, não consigo ajudar. Ah, não vai. Isso aí vai me atrapalhar. Ah, isso não vai dar. É o tempo inteiro a mente bloqueando Deus em nós. E a gente precisa identificar isso. Isso precisa ser curado. Então a gente vai trabalhar tudo isso. Culpa, a projeção, a como que eu enxergo, como que a minha mente ego vai enxergar para mim reconhecer. Ele vai ensinar certinho. Você vai reconhecer a tua fala falsa. E você vai ver que ela não existe quando você me entregar e parar de querer ficar ali apoiando, porque tudo que eu estou dando foco e colocando energia, eu estou apoiando. E aquilo está criando vida, porque o meu foco cria, gente. Nós, querendo ou não, a gente cria com a nossa mente. O foco cria e a gente precisa se apropriar do foco, porque senão eu vou estar sempre aqui, à mercê desse foco disperso e negativo que a gente tem e nem sabe. Combinado? Mais alguém? Combinado. Alguma dúvida, algum questionamento? Luiz Felipe? Bendito entre as mulheres. Tudo Nosso certo. bebê, né, gente? Temos que cuidar. Tu no meio dessa mulherada, né, Luiz Felipe? E o Jefferson não volta no grupo? O Jefferson tá fazendo os exercícios. Ah, tá. Tá fazendo os exercícios. E aí eu não sei, daqui a pouco, quem sabe ele tá aqui, né? Mas ele tá diariamente nos exercícios, né? Participou o ano inteiro, agora tá na segunda etapa. Mas o Jefferson já ia estar aqui, né? Tá, né? E o Luiz Felipe, Cláudia, trabalha com o Jefferson. Na verdade, o Jefferson está aqui sendo representado pelo Luiz Felipe, porque foi o Jefferson que trouxe o Luiz Felipe para cá, né? Exato. Sim. Tá certo, O então. Je- Como? Como? Desculpa, Luiz Felipe, não te ouvi. o Jefferson é muito gente boa, é um baita Sim, parceiro. Bah, ele é um parceiro, com certeza, com certeza. Tá indo muito bem. Aí eu falo com ele, às vezes ele vem falar comigo, e aí, Jefferson? Tranquilo e sereno. Depois de um curso em milagres, eu falei, ué, Jefferson, não é para estar muito tranquilo e sereno, não, porque o Espírito Santo traz as lições, hein? Tu não tá boicotando o Espírito Santo, não. Como tranquilo e sereno? Nem todo dia vai estar tranquilo e sereno. A gente brinca muito, é demais. Ele é demais. Glau, tudo bem? Cris, meninas? Aline e o Chico, tudo bem? Alguém quer contribuir ou falar de algo que sentiu? Não tem direcionamento, tá? Algum questionamento que veio, alguma dúvida ou alguma vontade de compartilhar uma experiência que já sentiu, que já viveu. Tudo aqui é bem-vindo, tá, gente? Porque a gente se ajuda muito com isso. Não? Então tá bom.
Então tá certo, semana que vem iniciaremos o capítulo 1. E eu quero falar o seguinte, o curso em milagres vocês podem encontrar online, quem não tem, tá? No Mercado Livre. Tem ele com capa dura, tem ele com a capa mole, e, enfim, uma diferencinha de preço. E tem ele em PDF para quem é habituado a ler pelo computador, enfim, que gosta de fazer as leituras pelo computador, eu compartilhei no grupo. Mas quem quer ter Ô, ele Cá, fisicamente, eu quer. vou compartilhar o link do livro, eu mandei para a Cris, tá? Ai, obrigada, Só para amiga. começar dali, né? Quem sabe, né? Foi um dos Ótimo. mais baratos que eu achei, não sei se tem mais em conta, é capa Muito simples, obrigada. né? Sim, 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 sim. Tá, mas eu Ó, vou tá ali, botar ali ó. no grupo, Ó, porque o meu, ajuda. olha como é que tá o meu. Sem as letras já. O meu eu Cheio de comprei quando eu orelha, te. cheio de orelha. É que o teu tem 12 anos, né? O meu É. não tem 10 meses. Mas deixa eu O falar, meu tem tem alguns 12 anos, mas nunca foi usado. O meu tem 3 E tá anos. usado um pouquinho 3 só. anos. Eu tinha um de capa dura e eu dei pro meu pai, porque ele não tinha a parte da psicoterapia e da oração, que eu estudei depois, e aí eu dei pro meu pai e eu ganhei esse de uma amiga. E aí eu usei ele, mas assim, como eu levo ele todos os dias, às vezes, como eu tenho as aulas, eu estou sempre estudando, estou gravando Então, eu estou sempre com ele. É algo assim, passou alguma situação, eu adoro abrir uma página, fazer uma pergunta e usar até como oráculo, sabe? Tipo, estou precisando de uma palavra, pai, deixa eu ler aqui. Vem como um bálsamo para mim. Parece que é a forma que eu entendo a comunicação. E eu acabo levando e boto na bolsa e não fico com pena, porque eu falei, não dá para ter pena, isso aqui é para usar. É para usar e abusar, né? É para isso que ele foi feito. Então, mas que bom, Aline. Muito obrigada por compartilhar no grupo. Vai ser muito útil para quem ainda não tem e já facilita bastante. Obrigada, amiga. Sempre tão gentil. Salinda. Um beijo, gente. Muito obrigada, viu, pelo nosso encontro. Um beijo, Espero tá? vocês na semana que Obrigada. vem. Um beijo no coração. Semana que vem a gente Beijo, inicia no Cacá. capítulo 1. Beijão. E eu vou passar alguns subcapítulos que eu vou trazer a abordagem deles e quem quiser ler, daí vai acompanhando. Mas assim, se você quiser ir diariamente ou dentro da tua periodicidade ler o capítulo 1, vai lendo, porque no início é um pouco difícil a leitura, tá? Já vou dizer, não é tão simples. Tem um linguajar um pouco difícil, mas aos poucos você vai se acostumando. Com os encontros, com a gente lendo junto, interpretando, você vai pegando a forma que Jesus quis trazer ali, né? Vai facilitando, né, Paty? Aos poucos isso Sim. ela vai, e ele ajuda, né? Ele ajuda. Se aí o Chico, mi peruana, que habla espanhol, tá? Lê o curso em português e ela entende, ela sabe quanto o Espírito Santo capacita ela a entender. Ela assim, Camila, o que mais me impressiona é eu entender a mensagem do curso, porque não é uma leitura fácil, ela ainda lê em outra língua e ela entende, aquilo vem trazendo para ela, né, o conhecimento que aquelas palavras trazem. Então, não tem desculpa, ele capacita, Não, pode ter certeza. com certeza. É muito bom. Beijo, amados, fiquem com Deus, viu? Beijo. Boa noite, Beijo, até semana tá? que vem. Boa semana. Para Até nós, amanhã, minha linda. linda, para nós. Beijo. Beijo, meninas. Beijo.